Shalom! Estamos dando início a mais uma aula neste momento aí para o núcleo de Cariacica, né? Do Espírito Santo, aula que é relacionada ou vinculada à disciplina de Geografia Bíblica, que é a nossa quinta aula, tá? Para os outros núcleos até passei já a atividade, mas como esta aula está sendo gravada somente, e amanhã certamente vai ter algumas participações, né? Aí eu vou deixar eu explicar a atividade avaliativa amanhã. E amanhã já envio também o livro ou o material que vocês vão utilizar para a pesquisa deste trabalho, tá? Um trabalho que vai ser um pouco mais longo, mas vai ter o livro para vocês pesquisarem e vai ser um trabalho muito bom de ser construído, que é sobre costumes e hábitos do povo palestino ou de Israel, tá? Nos tempos dos dias, né, de Jesus, que tem muito a ver com a geografia cultural, com a geografia política também, a geopolítica e a geocultural. E, com isso, nós vamos estender para entrega, trabalho, para começar o limite de entrega, né, a partir do dia 20 de dezembro. Mas, claro, que nem quem não conseguir dia 20 pode se estender daí para mais para frente, tá? E amanhã nós falamos também da nossa programação de final de ano, se vamos parar uma ou duas sexta-feiras para intervalos, se não vamos, como que aí nós combinamos também amanhã, tá? Eu vou deixar para acertar essa questão tanto do trabalho, como também da questão vinculada a esse intervalo amanhã, porque aí amanhã vocês participem e a gente troca ideia com quem estiver participando, se for uma ou duas ou três, tá? Três certamente às vezes não vai dar, porque a Maria Nazaré sempre está com as suas atividades, e a irmã Aline já está muito próximo, né? Dia 24, domingo, é o dia em que ela vai estar dando à luz, não é? Inclusive, dia 24 também é o dia do meu aniversário, né? Do meu aniversário. Muito bem. Vamos, então, já compartilhar os slides da aula de hoje, tá? Para justamente eu poder estar tratando desse assunto com vocês e tendo já essa oportunidade, tá? De nós virmos, né, a explorar essa questão aqui desses montes no dia de hoje, tá? Muito bem. Tratando sobre os montes de Efraim, tá? Os montes de Efraim, eles têm um sentido muito importante e significativo. Por quê? Porque eles vão representar as várias épocas da história, tá? E a forma até como Deus estabeleceu algumas condições para andar, para conversar, para se comunicar, para estar tendo um diálogo, um convívio para com o seu povo, tá? Para com o seu povo. Então, automaticamente, é um local que os montes de Efraim são locais que foram marcos, não é? Regiões significativas, marcos, quando digo histórico, né? Marcos históricos da jornada do povo de Deus, do povo de Israel. Quando fala povo de Deus, o povo eleito, né? O povo que se tornou as meninas dos olhos do Senhor, segundo a profeta Zacarias, dentro do contexto do transitar histórico desse povo, tá? Então, nós vamos acompanhar hoje alguns montes de significado tanto histórico, como também que eles têm alguns que são marcados, ou por sentido até sagralizado, que se tornaram sagrados, o povo de Israel sagralizou eles, ou o povo samaritano, e também tem um sentido de menções na Bíblia sobre algum desses montes, devido aos acontecimentos que foram ou que ocorreram nesses montes, tá? Muito bem. Vamos ver, primeiramente, deixa eu ir ali
já para nós vermos, tá? O próximo monte, que esse próximo monte, ele já nos traz um sentido já mais significativo, que é a oportunidade de nós vermos já diretamente o primeiro monte, tá? Que é o Monte Ebal. O Monte Ebal, certo? Como vocês estão vendo, ele é mais demarcado por região de rochas sedimentares, que são pedras, não uma região totalmente formada, especificamente formada por pedras. Então, automaticamente, em relação a isso, tá? Nós vamos ver que ele é um monte que ele tem uma especificidade totalmente, vamos dizer assim, absorvida por regiões de pedras de difícil acesso, de íngremes, tá? E vai ter algumas escarpas, que são alguns cortes, aonde há uma região côncava, e a altura não é tão, vamos assim, elevada. Ele tem 300 metros de altura, como está aí escrito, e fica a mais de 3.000 metros, não é? Acima do mar Mediterrâneo. Essa altura do mar Mediterrâneo, aí você vai perguntar assim, 300 metros de altura, mas 1.000 metros do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque o mar Mediterrâneo, certo? Como ele fica abaixo, né? E o monte tendo 300 metros de altitude, então a altura em relação ao mar vai dar justamente os 1.000 metros de altitude, tá? Porque é concernente à altitude que fica em relação ao mar que está abaixo, né? Certo? Também nós vamos ver, já no próximo monte, que é mais, vamos dizer assim, significativo, tá? O Monte Gerezim. O Monte Gerezim, que, como vocês estão vendo, ele tem uma altura já menor, mas ele tem algumas vantagens, que ele é a grama rasteira por todo o monte, tem uma condição de habitação, como vocês estão vendo aqui, e automaticamente, se tem uma condição de habitação, tem uma condição de produzir tanto agrícola, a produção agrícola, como também a produção ovina, a criação de ovelhas, cabritos, né, bodes, cabras. Inclusive, tem uma qualidade, né, de cabras que são de um monte, são as cabras monteses e os bodes monteses, ou cabritos monteses também. A altura, então, como eu coloquei aqui, desse monte, ou dessa elevação, tá? É justamente de 230 metros com relação ao nível do Mediterrâneo, tá? Então, ele é mais baixo. Está situado a 940 metros de altitude nesse monte, com relação ao mar Mediterrâneo e com relação à sua altitude normal de espaço físico, 230 metros, tá? E é um monte em que foi aberto cisternas. O que são cisternas? São aquelas regiões que têm aqueles poços, tá? Cavado poços, para justamente ter a oportunidade de se captar água, tá? No período das chuvas, que após, inclusive, a região do exílio babilônico, um outro fato interessante que ocorre nesse monte, é que os samaritanos indicados por Sambalat, Sambalá é o Sambalat, lá de Neemias, aquele mesmo que são companheiros de Tobias e Gósen, que tentaram, de uma forma ou outra, retirar Neemias do seu projeto, ou prejudicar ou impedir Neemias concedendo o projeto da reconstrução dos muros de Jerusalém, e que, por fim, para até combater ou confrontar ou criar um conflito religioso com os judeus, construíram um templo no Monte Gerezim, para que a glória lá do monte que estava sendo construído, ou melhor, a glória do templo que estava sendo construída
por Neemias e Esdras, ou Esdras e Neemias, certo? Lá em Jerusalém, fosse ofuscada pela expressividade do templo construído por samaritanos no Monte Gerizim. Então, até ele se torna um monte sagrado, local de adoração para os samaritanos, que é, inclusive, aquela razão daquela mulher interrogar para Jesus. Os judeus dizem que o local de adoração é Jerusalém. A mulher falando para Jesus lá no Poço de Jacó. E os samaritanos dizem que é Gerizim. Né? Foi um questionamento e mencionando justamente esse fator, esse fato para Jesus no seu diálogo com ele lá no Poço de Jacó. O próximo monte que nós vamos ver também já é o monte, certo? Ou os montes da região de Naftali, tá? Os montes da região de Naftali, existe uma quantidade e uma dimensão maior. Então, a dimensão que é justamente todo o conjunto montanhoso do norte da região da Terra Santa, tá? E também vai abranger a região da Galileia com que tange a conquista de Canaã, e esse território, ele sendo destinado às tribos de Aser, Zebulon, Isacar, Naftali, e os naftalitas ficarem com uma área, vamos assim, mais extensa, em virtude disso até essas terras passaram, tá, a ser conhecidas como Naftali, e o quadro se torna mais importante, mais significativo desses montes e dessa região do Carmelo, não é? Do Tabor, de Gilboa e também do Ratim, tá? Então, em concernência a isto, tá? Que tem um aspecto também significativo de ter uma quantidade de montes maior do que os montes de Efraim, e também montes com significado histórico, com um aspecto histórico maior, tá? Como nós iremos ver. Um outro fator também interessante a nós considerarmos, e nós vamos começar a ver agora, e eu vou mostrar aqui os montes Naftali, para falar sobre esse fator, é que, como vocês estão vendo, os montes Naftali têm uma elevação, alguns deles ficam em regiões densas de nuvens, que até as nuvens ficam muito próximas, né? Então, o que demonstra que é uma baixa umidade, também um nível abaixo da temperatura, muito baixas, né, de nível baixo de temperatura, que pode chegar aí a regiões de neve, a regiões de frio, não é? Também serem regiões de densidade, alguns deles. Outros já têm, em contrapartida, uma proporção, uma oportunidade de vida com grama, com pasto, o que dá indicação que pode ser criado, e tanto a criação ovina, né, com a criação de cabras, cabritos, bodes, ovelhas, carneiros, inclusive cabras, cabritos e bodes, tem os cabras, cabritos e bodes na região de montes, que são os monteses, tá? E esses montes, automaticamente, de Naftali, eles vão alcançar uma região da Galileia que vão abranger o momento, ou vão ser marcados pelo momento da conquista da terra de Canaã, a terra da prometida, e esse território, então, foi destinado, tá, às tribos de Aser, Zebulon, Isacar e Naftali, mas os naftalitas, como eu já até falei, mencionei antes, ficaram
com a área mais extensa, e por isso, claro, que esse monte foi denominado, foi indicado, referendado, não é? Para ser um monte dos naftalitas, ou um monte de Naftali, ou os montes de Naftali, em razão a essa característica, a esse aspecto, tá? Também lembrar a vocês, num aspecto histórico, já cada um dos montes Naftali, como eu falei, tem um fator mais positivo, e nós estaremos agora até buscando alguns aspectos históricos de cada um desses montes. Primeiro monte, como está aí visível já para vocês, é o Monte Carmelo. Tá? O Monte Carmelo, como vocês estão vendo, ele tem uma composição de rochas sedimentares, tem uma capa de grama ou mato, né? Mas tipo uma capinha mesmo, sabe? Aquela vegetação rasteira, não é? Que se torna quase que uma vegetação peculiar dessa região de pedras sedimentares, tá? Propícia para a ocorrência em regiões sedimentares. Também, como vocês veem, ele fica numa posição privilegiada, que acima no monte, no cume do monte, né, você consegue ter a vista de toda a cidade de Jerusalém, tá? Então, ele tem, né, essa visibilidade, esse privilégio, esse monte, o Monte Carmelo. O Carmelo não é propriamente, como aqui está até especificado, que eu especifiquei na apostila, não é um monte que faz parte na realidade, tá? Mas ele é uma cordilheira de 30 quilômetros de comprimento. O que é uma cordilheira? É uma região de montes que tem também as suas escavações, que permite que as águas, não é, percorram essas regiões. Então, a sua largura de cordilheira é praticamente entre 5 a 13 quilômetros, então, uma largura bastante extensa, tá? Ao começar na região justamente do Mediterrâneo, então pegando as águas do Mediterrâneo, em direção ao sudeste do território israelita, que se torna o ponto mais elevado dessa serra, ou dessa região montanhosa, aonde vai chegar a atingir 600 metros, tá? Um outro aspecto também interessante no Monte Carmelo, claro, é que historicamente vai marcar o momento do conflito, né, entre os profetas de Baal e Elias, ou entre Elias, o grande profeta de Israel, não é? E os profetas de Baal. Então, foi aí que ocorre, nessa região desse monte, esse conflito, em que Elias é vencedor, que desce fogo do céu, consome o holocausto, ele é vencedor e vence aos profetas de Baal, e também é um monte significativo no aspecto religioso para o povo, vamos dizer assim, judeu, tá? Outro aspecto também interessante, inclusive eu estou abrindo aqui a apostila para poder mostrar para vocês aqui um fato interessante, sobre esse monte, o Carmelo, é justamente para nós pegarmos aqui que, além de esse aspecto, tá, também ao norte vai ter uma cordilheira que vai passar pelo rio Kizom, aonde foi, inclusive, o local utilizado pelos baalitas, né, para poder ali fazer os seus cultos e adorações a Baal, e também era um local onde ocorre a região de Estraelon, que é uma região das planícies de Estraelon ao norte e ao sul, que são regiões realmente que vai ter um aspecto conotativo de conflito, de guerra, né, de batalhas que vão acontecer relacionadas ou vinculadas
com Armagedon, que seria uma batalha escatológica que nós vamos estudar quando estiver estudando escatologia. O monte também, o próximo, que nós vamos ver agora, é o monte já conhecido como Tabor, tá? O monte Tabor. Então, vamos baixar o slide para nós nos dirigirmos agora ao monte Tabor, tá? O monte Tabor, como vocês estão vendo, ele está localizado, tá? Em uma região muito favorável para a habitação e para a vida. Porque, além de estar tendo uma região, como vocês estão vendo, de grama, propícia até para plantação aqui de vegetais, tá? Também tem arbustos, também tem pequenos sopés, que são aqueles arbustos pequenos, como esses aqui, ó, esse aqui, são chamados denominados sopés, né? Tem esses arbustos maiores, tem regiões de mata, e se torna uma região muito favorável para habitação aos pés do monte. Então, aos pés do monte tem uma vida normal de habitação, de produção agrícola, de produção ovina, tem cidade, então tem casas, como vocês estão vendo aos pés do monte, e o monte, por sinal, ele não é muito elevado, e ele é todo coberto pela aquela mata que fica quase como uma capa sobre o monte, tá? Deixa eu baixar um pouco, levantar um pouco mais slide para vocês poderem ver aqui o texto que relata alguns aspectos desse monte. Então, ele está localizado também na região da Galileia. O Monte Tabor, ele possui 320 metros de altura. Ele vai se tratar de um monte de região solitária, tá? Plantado na luxuriante planície de Esdraelon, como eu falei, que é uma planície com aspecto também de âmbito escatológico, tá? Onde vai correr ali na região do Megiddo a batalha de do Armagedon, não é? Mencionada lá pelo profeta Daniel, e dentro do contexto da escatologia, vamos estudar vai ter uma disciplina específica para estudar sobre isso. Vista a região sul, ele nos lembra um semicírculo, tá? E ele, a distância, distância apenas 10 quilômetros da região de Nazaré, e a 16 do Mar da Galileia, então ele está bem localizado entre tanto o Mar da Galileia como a região de Nazaré, situando a 615 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, e do seu cume pode-se avistar magníficas paisagens, ou regiões, cidades, tá? Cidades circunvizinhas. E, automaticamente, ele era uma região muito frequentada por Jesus até antes dele iniciar o seu ministério, porque ficava só a 10 quilômetros de Nazaré, não é? Local onde Jesus nasceu, tá? Ali, região de Belém, Nazaré, né? Belém pertencia a Nazaré, tá? Nazaré, na verdade, era tipo de um vilarejo, né? Vilarejo. Uma região não muito habitada, né? Não muito, vamos dizer assim, populosa, tá? Também, nós vamos ver já um outro fator que está relacionado ao próximo monte, que é o Monte Gilboa. Esse monte até, ele vai possuir um aspecto histórico, geográfico, com uma certa, vamos dizer assim, proeminência com referência ao monte anterior, tá? O Monte Gilboa, ele vai possuir grande quantidade de mata, coberto por mata, toda a parte aqui, vocês vejam que ele está coberta por matas, consegue-se uma visibilidade muito grande das regiões mais baixas, próximas da cidade, tá? Vou levantar aqui para vocês poderem acompanhar o que está registrado sobre esse monte.
Então, ele tem 13 quilômetros, tá? De comprimento e com uma largura que vai variar entre 5 a 8 quilômetros. O Monte Gilboa, ele está localizado no sudeste da planície de Jezreel, também planície essa com um aspecto ou relacionado ou vinculado à escatologia, a fatos escatológicos que irão ocorrer profeticamente nessa região, com vínculo da Batalha de Armagedon. Sua forma é alongada, bem longa, como vocês estão vendo, bem alongada, por sinal, situando 543 metros de altitude. Isso, o espaço físico dele, a nível do mar Mediterrâneo, se torna muito maior do que isso, tá? De 543. Então, em Gilboa, ocorreu momentos marcantes também históricos, porque foi a região, por exemplo, que morreu em Saul, seu filho Jonatas, foi o local onde ocorreu a batalha com os circuncisos filisteus, tá? Vencida por Davi, né? E nas colinas do Gilboa foram também locais mais tarde conhecidas até como Rebel Vulcua. Hoje, na verdade, são regiões conhecidas, é denominado hoje essa região aí, em Israel e Palestina, como Rebel Vulcua. Tá? É o nome que foi dado posteriormente e é o nome que essa região possui na atualidade. Tá? Continuando a nossa aula, indo agora para o último monte, que é o Monte Ratim, o Monte Ratim, que este monte, por sinal, ele tem uma localização nas proximidades do Mar da Galileia. O Monte Ratim ele vai compor, né, um chamado de regiões de cornos de Ratim, né, porque são regiões justamente dessas aqui, ó, que possuem pequenas elevações, e a sua altitude não ultrapassa 180 metros, então ele é um monte baixa, elevação bem baixa, e é um lugar bastante atrativo, e do seu topo pode-se avistar o Mar da Galileia. Então, ele é muito frequentado pelos turistas, tá? Porque ele propicia, né, uma visibilidade do Mar da Galileia, para avistar ali a beleza do oceano, e até para alguns pescadores poderem ver como é que está, não é? O mar para pesca e algumas questões favoráveis de alguns cardumes e essas questões todas, tá? Bom, um outro fator importante também do Monte Ratim é justamente porque nesse monte Jesus, tá, pronunciou o célebre Sermão da Montanha. Então, e também mais tarde foi o monte utilizado para o Sermão das Bem-aventuranças. Então, o Monte das Bem-aventuranças é o Monte Ratim. Foi nesse monte que Jesus expressou, transmitiu, ensinou o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, tá? E também, mais tarde, o Sermão da Montanha, que foi aquele sermão de Mateus 24, 25, que é um sermão escatológico, não é? De Mateus 24 e 25, e o Sermão do Monte é de Mateus 5 a 7, que trata das bem-aventuranças, tá? Então, ele é um monte também que foi muito frequentado por Jesus, pelos seus discípulos e por todos que seguiam a Jesus, favorável, porque ele era baixo, fácil acesso, uma região mais reservada, que propiciava, não é? Jesus poder transmitir os seus ensinamentos para não somente seus discípulos, mas para a multidão que o acompanhava, tá? Então, essa aula de hoje, ela não teve tanto conteúdo para não ficar muito congestionado na mente de vocês, mas está aí o conteúdo que nós tratamos concernente à quinta aula, e estaremos dando prosseguimento, continuidade na aula seguinte, tá? Na aula seguinte, onde iremos dar um prosseguimento, uma continuidade desse projeto, já com
tratando dos montes transjordanianos, tá? Desse conteúdo, no projeto, desse conteúdo de geografia bíblica, vamos tratar já dos montes transjordanianos e vamos tratar já no início sobre a atividade e também sobre se vamos ou não fazer intervalo no final do ano concernente às nossas aulas, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos chegando ao final. Vamos agora encerrar com uma oração esta aula e amanhã, sexta-feira, estamos juntos e espero que vocês possam participar para a gente poder alinhar algumas questões importantes do nosso projeto aqui. Bondoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esta aula de hoje, por a oportunidade que tivemos de estar juntos para aprendermos mais um pouco sobre a geografia, sobre o espaço físico de Palestina e Israel, pedindo a tua bênção toda especial para a irmã Maria Ângela, para a irmã Maria Nazaré, para a irmã Sandra e para a irmã Aline Sequela, nesses dias que se aproximam também de ela dar a luz e que possa ter dias de grandes realizações e de conquistas de paz e saúde para poder ter esta criança com paz. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós assim te pedimos e por tudo te agradecemos. Amém.